Olá, sou o pastor Luiz e quero, em nome de Jesus, compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu creio no Evangelho, eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. E eu quero aqui compartilhar com você um texto que está no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8 e verso 9. Eu quero aqui ir direto ao ponto. Eu não quero rodear, eu não quero aqui de alguma forma filosofar. Eu quero aqui, em nome do Senhor Jesus, ministrar sobre a tua vida aquilo que Deus tem revelado pela sua santa palavra. Diz assim o texto de Efésios, capítulo 2, verso 8 e verso 9. Porque pela graça de Deus sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A palavra de Deus, ela revela de forma clara que a minha intenção, esperança e perspectiva de um dia alcançar a salvação da minha alma, ela não é produzida através das minhas ações. Ela não é produzida ou alcançada através das minhas atitudes nobres, mas através da nobre atitude de Jesus Cristo, de ter morrido naquela cruz, de ser colocado como sacrifício, de ter sido colocado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu entendo, compreendo, porque já vivi isso, que nós, seres humanos, somos tendenciosos a querer nos justificar diante de Deus. E aí, quando se pergunta a alguém se ela é salva, se ele é salvo, a pessoa sempre diz o seguinte: Deus é que sabe. Quem sabe é Deus. É Ele que conhece os corações. E de fato, Deus sabe de todas as coisas. Esse é um dos atributos de Deus, a onisciência. Deus conhece de fato o meu e o seu coração. Só que existe uma realidade que eu preciso começar a encarar, de que um dia eu irei morrer. A gente sabe que a gente veio a este mundo com um propósito. E qual é o propósito pelo qual vem este mundo, pastor? O propósito de glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu existo e você existe com um propósito de fazer não a minha ou a sua vontade, mas a vontade daquele que nos criou. Então eu quero compartilhar com você a seguinte revelação, o seguinte entendimento de que para eu alcançar a salvação da minha alma, eu preciso tomar uma atitude de fé. Não são as boas obras que salvam uma pessoa. Não é o que eu faço de bom ou de certo que me salva. O que me salva é eu entender o meu estado pecaminoso, pois lá em Romanos 3, versículo 23, diz que todos pecaram, todos relacionado à Bíblia está dizendo toda a humanidade, então você, eu, seu pai, sua mãe, seu tio, seu filho, enfim, qualquer pessoa que você conheça, qualquer habitante desta terra é pecador, é pecadora. Nós precisamos aceitar isso. Ah, pastor, mas eu não sou como fulano de tal, eu não sou como o traficante tal, eu não sou como um assassino tal, eu não sou como o pedófilo tal. Mas a Bíblia diz que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Ou seja, você, eu, em algum momento da sua vida, com plena consciência, transgrediu a lei de Deus. E por transgredir a lei de Deus, seja ela qual for, você foi constituído, eu fui constituído como um criminoso. E diante desse crime, eu recebi o devido julgamento e o devido juízo. E qual é a pena para aquele que peca? É a morte. E não apenas a morte física, mas principalmente a morte espiritual. A separação de Deus, a separação do meu Criador, a separação daquele que é santo, justo, reto, perfeito. Eu, como pecador, me desviei da presença de Deus.
E aí eu precisei entender isso e assumir isso, porque não há perdão sem arrependimento. Então, se você um dia almeja entrar no céu, se você um dia almeja morar na glória com o Senhor Jesus, em primeiro lugar, você precisa se arrepender de todos os seus pecados. E eu não estou aqui para apontar quais são. Eu não estou aqui para dizer quantos você cometeu, porque um comete menos, outro comete mais, mas todos cometeram e todos precisarão da mesma salvação, do mesmo perdão. E a questão é, quem assume isso e quem não assume? E existe um porém. O arrependimento, ele gera mudanças. Não adianta dizer, reconheço, não adianta dizer, de fato, eu assumo que eu sou pecador. Mas, se eu não buscar em Deus mudança para não mais pecar, eu não me arrependi de verdade. É apenas um estado de consciência, é apenas um convencimento que eu tenho de que um dia eu errei. Mas o arrependimento, ele produz em nós o desejo de acertar. E é onde Jesus entra, porque é Ele que nos capacita a acertar. Então eu quero convidar a vocês a meditarem naquilo que a palavra de Deus diz, onde ela revela que pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, ou seja, não vem de mim, não vem de você, mas isso é dom de Deus. Não vem das obras, ou seja, dos meus feitos, dos seus feitos, para que ninguém se glorie. Eu não tenho que me gloriar dos meus feitos. Você não tem que se gloriar dos seus feitos. Nós temos que nos gloriar pelos feitos de Cristo, porque é Ele que fez essa obra. A glória, a honra, o louvor pertence unicamente a Ele. Quem somos nós? Pobres pecadores, pó e cinza, que recebeu desse Deus Criador, Santo, perfeito e amoroso, uma oportunidade de sermos vivificados por Ele, de sermos regenerados por dentro, ou seja, de sermos uma nova criatura, de nascermos de novo. Mas esse novo nascimento, eu só serei uma nova criatura, você só será uma nova criatura quando houver um verdadeiro arrependimento. É você olhar para o seu passado pecaminoso e não desejar mais viver isso na tua vida, nunca mais. Quando você se arrepende de verdade, quando você crê no sacrifício da cruz, com uma fé verdadeira, uma fé real, uma fé eficaz, um milagre acontece sobre a mim e sobre a tua vida. Porque fé todos dizem que tem, mas um tem fé na imagem, outro tem fé na pedra, outro tem fé na força do braço, outro tem fé no dinheiro, outro tem fé no homem, na mulher, outro tem fé na profissão. Muitos dizem ter fé, mas a verdadeira fé, a fé que de fato nos faz alcançar a salvação, essa vem pelo conhecimento da verdade. E qual é a verdade, pastor? Que eu e você pecamos e que nós precisamos nos sujeitar a esse Deus, crendo em Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, para que essa salvação nos alcance pela fé nele. E pela fé nele, por ser nova criatura, por estar na luz, é claro que eu, de forma evidente, vou produzir boas obras. Mas as boas obras devem ser consequência da minha fé, da minha regeneração, do meu novo nascimento. Se eu sou uma nova criatura, se hoje eu habito na luz, se hoje de fato eu sou uma pessoa salva, automaticamente eu vou produzir obras que testifiquem esta fé, que testifiquem essa obra que foi feita em mim através de Jesus. Então não adianta ser caridoso, não adianta doar a cesta básica, não adianta ajudar um orfanato, não adianta ajudar um hospital, não adianta praticar o bem, crendo que isso vai nos salvar, porque a salvação não é pelas obras, mas sim pela fé em Cristo.
enquanto você não se assumir como pecador, enquanto você não se assumir como pecadora, enquanto você não se arrepender dos seus pecados e não se voltar para Jesus em arrependimento, você não terá direito ao reino de Deus. Mas pastor, como é que o senhor declara algo tão sério sobre a vida de alguém? Eu declaro pela autoridade que a Bíblia me dá, de dizer quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. É claro, é óbvio, é evidente que só Deus conhece os corações. Mas a Bíblia também diz que pelo fruto se conhece a árvore. Então entenda que o que você produz, ele faz com que tenhamos o discernimento de saber quem você é. Ah, pastor, mas eu só faço coisas boas, eu pratico bem, eu sou legal com meu vizinho, eu procuro ser uma pessoa honesta. Aí você está jogando para as obras. Você está jogando para as obras a tua salvação. E não é assim que funciona. Você precisa entender. Eu errei, sou pecador, mereço ir para o inferno. Mas existe um Deus que me ama e que está me dando a oportunidade de andar na presença dele agora e para todo sempre. Então, diante disso, o que você precisa fazer e o que eu já fiz? Confessar a ele os meus pecados. Senhor, eu pequei aqui, assim. Eu cometi erros, transgressões, desobedeci a tua voz, fui rebelde, andei segundo o caminho do meu coração, procurei outros caminhos que não eram seu, caminhos de morte, mas eu quero te pedir perdão pela minha desobediência. Eu quero te pedir perdão pela minha infidelidade. Eu quero te pedir perdão por todos os meus pecados. Eu quero assumir Jesus na minha vida como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero a partir de hoje ser uma nova criatura. Eu quero a partir de agora andar em novidade de vida. Se você deseja isso, de fato, se você crê nessa palavra, eu quero orar por você em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e faça a seguinte declaração: Senhor meu Deus, meu Criador, nesta hora eu reconheço as minhas transgressões. Eu quero te pedir perdão por cada uma delas, das menores às maiores. Senhor, eu sei que tu és misericordioso, mas eu preciso de fato confessar isso a ti, Senhor. Me perdoa, me limpa, me purifica, me justifica, me regenera, faz a obra na minha vida, na minha alma, no meu coração. Me faz uma nova criatura. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu reconheço e confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. E a partir de hoje, eu o assumo como meu verdadeiro e único Deus. Deixa eu orar por você agora brevemente. Senhor, eu peço a tua bênção sobre esse homem, sobre esta mulher, sobre esta vida, sobre essa alma. Crendo, meu Deus, que tu és poderoso para operar esse milagre. Milagre da regeneração. Milagre, ó Deus, onde essa pessoa sai das trevas e passa a habitar na tua luz. Meu Deus, que o nome dela de fato esteja escrito no livro da vida. E que a partir de hoje ela venha andar em novidade de vida. Que teu Espírito Santo habite nela, habite nele e o conduza em toda a verdade. Pela fé eu quero declarar a tua bênção sobre ele, sobre ela. E já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, você possa agora meditar na palavra de Deus, buscar uma congregação para você se firmar, para você passar pelas águas, para você ali buscar o batismo com o Espírito Santo. Então o primeiro passo foi dado. Assuma Cristo na sua vida. Tome posse dessa fé, dessa confissão, dessa oração que Deus ouviu. E verdadeiramente se volte de todo o coração para Ele. Que Deus te abençoe. Que Deus te guie, te guarde. Que Deus te inunda com o Espírito Santo dele. Te encha da sua palavra. E que você de fato um dia possa herdar o reino celestial. Pela fé, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Fique na paz, fica com Deus. E até a próxima, se Deus quiser.